Hectare CE, HCTR, administrado pela Vortex, gerido pela Hectare, com 208.225 cotistas. O Devan Recebíveis Imobiliários, que é o DEVA 11, administrado pela Vortex, gerido pela Devan Asset, tem 132.405 cotistas. E o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é o FSLH11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, que tem 95.041 cotistas. A administradora dos três divulgou esse fato relevante, que é praticamente igual para os três. Em razão do não pagamento dos CRIs emitidos pela Forte Securitizadora, a emissora publicou ata da Assembleia Geral dos Titulares do CRI, a GT. E aí, para cada fundo, então, a diferença no fato relevante era a tabela dizendo quais eram os CRIs inadimplidos. Quais são, então, os CRIs dos quais os fundos são credores e não recebeu o que esperava, o que tinha direito a receber. No caso do DEVA 11, é essa grande tabela aqui, ó. Todas essas séries aqui. No caso do Versalhes, é um único CRI. No caso do HCTR, são esses 3, 6, 7. E aí, eu faço um recorte aqui para dizer o que eu falei agora há pouco, da diferença de função da administradora e da gestora. A administradora está dizendo, olha, tudo isso aqui está sem pagamento. Ela não está dizendo qual que é o valor desses CRIs, qual que é a taxa desses CRIs, quanto que deveria ter sido recebido e tal. Mais ou menos marcando como se, olha, essa parte de valor, se subiu, se caiu, isso é coisa com a gestora, você conversa com a gestora. Eu, administradora, estou te dizendo que esses CRIs aqui, ó, não receberam o que tinham que receber. Se vai dar lucro, prejuízo, aumentar ou diminuir o rendimento, procure a gestora. Me parece, né, estamos aqui nas entrelinhas, me parece é esse o posicionamento, tá? É isso que eu entendo. Mas voltando ao principal do fato relevante, então os fundos não receberam. E aí teve uma Assembleia Geral de Titulares, cuja ata foi publicada com essas providências. Eu fiz um resumo, tem 5, 6 itens, eu fiz um resumo. Foram aprovadas as pautas. Primeiro, a exigência de recompra total dos créditos imobiliários, declaração de vencimento antecipado total das debêntures e recompra total e vencimento antecipado da CCB, cédula de crédito bancário, podendo ainda ocorrer vencimento retroativo à data da Assembleia. Basicamente, depois vocês me corrijam se acharem que eu estou falando bobagem. Basicamente, é como se a securitizadora estivesse dizendo, olha, tudo que você me deve nos próximos anos, você tem que me pagar agora, venceu tudo agora, ponto. Me devolva todo o dinheiro. 2. Ajuizamento de ação de execução em face dos cedentes. Quem é cedente? Aquela empresa que tem um recebível que cede para a securitizadora emitir um CRI. Devedores solidários e fiadores. Execução das garantias. Execução é um termo jurídico que é o ato jurídico que você toma pedindo né, para a justiça que sejam executadas as garantias. Então, a execução leva à execução de garantias. Defesa da securitizadora em caso de processo arbitral ou judicial e caso identificada conduta criminosa por parte dos devedores, instauração de inquérito policial e ajuizamento de queixa-crime. Então, aqui vem uma parte do texto que chama atenção, que assusta, mas veja, não está dito que foi iniciada algum tipo de ação penal. É meio que um nude, como se fala em finanças comportamentais, é meio que um lembrete. Olha, devedor, se você fizer alguma coisa ilegal, você vai sofrer consequências, inclusive penais. Essa é uma relação comercial, mas isso, dependendo do que você faz para tentar defender e tal, não sei o que, isso pode levar a um processo penal, complicando ainda mais a situação. Então não tem nada, pelo menos essa é a minha interpretação do texto, não tem nada acontecendo na justiça penal. Só estão dizendo, olha, pode vir a acontecer e eu estou atento a isso, tá? Depois,
Então, eram vários itens, eu resumi esses dois que eu considerei os mais relevantes ali. Segue o fato relevante. Tendo em vista a alteração do controle da securitizadora, divulgada em fato relevante no dia 1º de maio, ou seja, da FortSec, houve uma mudança do controle da FortSec. Foi superada a eventual caracterização de conflito suscitada pelo agente fiduciário nessa assembleia, na data de sua instalação. E não obstante a confirmação, naquela ocasião, pela securitizadora e os referidos titulares do CRI, de que tal conflito não existia. Vamos lá. Agente fiduciário é uma pessoa, uma empresa que tem um mandato claro, agir em interesse dos credores, dos titulares do CRI, certo? Você tem lá a securitizadora e os titulares. Um CRI, ele pode ter um único dono, vamos dizer assim, KNIP. Ele é praticamente o único titular de todos os CRIs que tem na carteira dele. Ou ele pode ser pulverizado, pode ter um monte de dono. Tem um CRI que está em fundo imobiliário que talvez você tenha também na física no seu portfólio, porque comprou na sua corretora. E aí tem um problema em ter uma assembleia geral, ou tem uma parte lá que tem que partir para essa situação de executar as garantias e tal. Como eu sempre brinco, cachorro que tem muito dono passa fome. Então, quem é o dono do cachorro? É o agente fiduciário. É ele que tem que ir lá alimentar esse cachorro por você. O cachorro é seu, o dinheiro é seu, foi você que comprou. Mas o agente fiduciário está lá em seu nome, agindo claramente a seu favor. Tá? Essa é a função do agente fiduciário. Começou a assembleia, o agente fiduciário falou, ó, vamos começar aqui antes de qualquer coisa, quero dizer que tem um conflito de interesse, porque o controlador da Forte Securitizadora também é conflitado por algum motivo em relação ao cedente, aos devedores, sei lá, o que exatamente não está detalhado na ata. Mas, apesar de entenderem, mostrarem que não, apesar disso, houve uma troca de controlador da Forte Securitizadora. Então, de qualquer maneira, haveria sido afastado esse eventual conflito de interesses. Seguindo, o agente fiduciário e a securitizadora informam aos titulares dos CRIs que as deliberações da presente Assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento aos CRIs. Ou seja, o tamanho do prejuízo que pode acontecer, hoje a gente nem sabe dizer, né, mensurar. Isso. Riscos não mensuráveis no presente momento. O agente fiduciário consigna ainda que, em que pese tenha verificado poderes de representação, não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos titulares dos CRIs, ao tomar a decisão no âmbito dessa Assembleia Geral, age de acordo com as instruções do seu investidor final, observando o seu regulamento ou contrato de gestão conforme aplicado. O que me parece esse último parágrafo do texto? Que ele está dizendo assim, o que me compete como agente fiduciário do CRI é tratar do CRI. Esses personagens também são gestores de fundos imobiliários e têm mandatos destes fundos imobiliários, têm políticas de investimento a cumprir. Não compete a mim, agente fiduciário, olhar o regulamento do fundo e saber se o titular aqui pode votar dessa forma, se as decisões, as votações dele estão de acordo com a política de investimentos. Quem tem essa obrigação? O administrador do fundo, não o agente fiduciário do CRI. Então, toda essa situação que a gente está passando, que é ruim, que é dor de cabeça e tal, fatos relevantes está aqui para isso, para a gente se informar e para aprender. E ela vai evidenciando essas coisas, os agentes, o quem é quem faz o quê. Eu já fiz algumas lives no passado tentando mostrar isso, falando com o agente fiduciário, falando com o administrador, falando com o securitizador, mas é na hora que a coisa acontece que a teoria vira prática. Então, na prática, a gente está vendo isso. Olha, o administrador está soltando fato relevante e dizendo que notificou a gestora. O agente fiduciário do CRI está falando, ó, também estou fazendo minha parte aqui, lave minhas mãos em relação ao que não é minha obrigação. E aí esses agentes estão sendo bem evidenciados, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse fato relevante. Por fim, a administradora cientificou a gestora dos fundos imobiliários acerca dos fatos. Então, mais uma vez, passa a impressão
de que a iniciativa é da administradora e não da gestora, né? Ela termina falando, ó, notifiquei as gestoras. Bom, e aí? Eu fiz um monte de comentários aqui. Alguém quer comentar essa bagunça Assim, toda? eu acho que, assim, teve essa notícia, né, realmente que a GPK ali, né, entrou na justiça para pegar os recebíveis de volta, né, mas, assim, é uma coisa que, assim, a teoria é muito engraçada, né, porque, afinal, você deu os recebíveis para receber dinheiro. Então, você pegar o dinheiro de volta é uma coisa que, assim, você está dando um chapéu em quem te deu dinheiro naquele momento ali. Então, acho que, na minha visão ali, acho que eu achei positivo, né, vamos dizer assim, acho que a galera, assim, acho que tentar, né, assim, antecipar a dívida, né, porque já que a justiça está querendo que tenha os recebíveis de volta, então você toma aquilo de volta, os recebíveis, e você me dá o dinheiro. Então, acho que foi acho que assim, né, não é uma bomba atômica, mas é assim, você, assim, porra, se você quer ir para a justiça, né, para pegar a garantia, né, vamos dizer assim, do dinheiro que eu te emprestei lá atrás, então realmente você não vamos acabar com o CRI de uma vez, né? Acho que foi uma coisa assim, acho que está acontecendo isso. Acho que realmente, como você falou, né? A teoria é uma, a realidade é outra. A gente tem que ver realmente o quão fácil vai ser recuperar o dinheiro. Eu acho que esse foi o disclosure também ali do agente fiduciário, né? Que pode correr em perdas ou não ali. E acho que o grande desafio ali vai ser, assim, acho que em quanto tempo isso vai ser resolvido, né? Porque, assim, acho que eu já falei com vários gestores, assim, acho que às vezes você consegue executar uma dívida ali, né? Você toma um ativo que tem garantia, ela toma para você o ativo, até você tomar ali, né? Beleza, entrou, e depois o que você faz com o criativo, né? Então acho que tem até crise aí, né? Que tem no mercado, que é a Arena MRV, por exemplo, né? Você tomou ativo ali, né? Vai vender para quem? Para o Cruzeiro, né? Para o América? Então acho que assim, né? Uhum. Não tem, assim, acho que o investidor de dívida ele quer dinheiro, né? Não quer ativo, né? Então acho que assim, Exato. ninguém faz dívida ali para executar garantia, mas obviamente tem que executar algum momento. Acho que esse vai ser o desafio agora do investidor de hectare, né? Do Todd ali, de todo mundo ali, acho que vai ter que ter realmente como que chama, né? Do Dev ali, né? Eu tinha um a receber ali do grupo, em algum momento esse a receber vai virar dinheiro, e vão torcer, né, para que esse dinheiro, né, essa transformação, né, entre aspas, essa mágica de virar dinheiro de volta aconteça o quanto antes possível. Então, acho que então, assim, na minha visão, né, assim, olhando de fora, né, assim, acho que o grupo, né, o grupo Gramado ali, né, começou a fazer muito barulho na justiça, né, assim, acho que aquela história de sempre, pô, vou quebrar se não me der dinheiro, me der dinheiro de volta aos recebíveis ali, então, e agora realmente o que a gente está vendo agora é o outro lado ter uma postura mais proativa. Então, acho que vão ver, né, quem vai ganhar esse embate, né, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples, mas eu fico positivo com eles tentando endereçar o problema, né, não ficando passivos ali. Então, acho que foi uma coisa assim, acho que é positiva, é o primeiro passo, né, deles ali, mas vamos ver realmente como que evolui, né. Bom, um comentário sobre, ou mais um palpite, digamos assim, por que houve esse comentário de possível conflito de interesse envolvendo a Fortsec, a Forte Securitizadora. Porque até onde eu sabia, digamos assim, até onde era divulgado, a Forte é do grupo da RTSC, que é uma holding, que é a mesma controladora de Hectare, de Devan e de RCAP. E também de Fortsec. Vamos dizer, sempre foi razoavelmente pública essa informação, até que falaram que agora, né, há dias atrás, houve algum tipo de mudança de controle. Eu catei pela internet, tentei buscar, inclusive no site da própria Fortsec, algum tipo de fato relevante, algum tipo de comunicado. Assumo que não me aprofundei bizarramente nessa questão, mas eu não achei essa comunicação. No próprio site da Fortsec não tem comunicado de mudança de quadro societário. Então, assim, o meu palpite de conflito de interesse que foi suscitado durante a Assembleia foi esse conflito de interesse entre Fortsec e os gestores, né, dos fundos que são titulares desses CRIs, Devan, Hectare e RCAP. Imagino que seja isso. De novo, repito, é só um palpite.
E é interessante ver, né, uma coisa que o Arthur de Moraes, para separar do Arthur Rubens Neto, sempre comenta, né, é bom quando a gente vê as estruturas funcionando, porque a gente, por vários e vários momentos, já esbarrou em situações onde a gente vê um certo compadrio, digamos assim, às vezes entre administrador e gestora, onde um ato de um gestor não é devidamente supervisionado pelo administrador naquilo que lhe cabe. A gente várias vezes já viu esse tipo de compadrio. E ainda vê em algumas outras situações. Porque, claro, o gestor e o administrador não tem que estar brigando, mas também não tem que ser amigos. São parceiros de negócio, que é outra coisa. Profissionalismo, né? Não é ser inimigo. Exato, é uma parceria de negócio, é um relacionamento profissional. Não estão aqui para serem amiguinhos, ficarem andando de mãozinha dadas e tudo é perfeito, e também não é para ficar